Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de julho de 2025. Do cosmos à consciência, cientistas buscam sentido na história do universo. Parte 1. A cosmologia moderna, com descobertas que revelam a vasta escala e a complexa história de 13,8 bilhões de anos do universo, está aos poucos se movimentando para além dos fatos científicos. Segundo o site Bali, autor de um artigo baseado em entrevistas com 5 cientistas, um número crescente de cosmólogos e astrofísicos começa a ver o cosmos como uma narrativa dinâmica e evolutiva, onde o ser humano não é apenas um observador distante, mas um participante intrínseco. Essa nova perspectiva sugere que a compreensão científica pode oferecer um profundo senso de pertencimento e propósito, desafiando a antiga divisão entre ciência e espiritualidade, e apontando para um caminho baseado em evidências para a sabedoria e a unidade global. Desvendando a conexão cósmica, as revelações sobre a origem estelar dos átomos que compõem nossos corpos, a existência de bilhões de galáxias e a persistência do brilho remanescente do universo jovem são fatos impressionantes, mas muitas vezes abstratos. No entanto, cientistas como Brian Zwimi, Noam Aravi, Alan Lichtman, Marcelo Gleiser e Joel Primack relatam que esses dados brutos podem evocar experiências de profunda conexão e admiração. Para Brian Zwimi, professor no California Institute of Integral Studies, entender que as estrelas nos fizeram transforma a visão do céu noturno, não são apenas luzes distantes, mas um processo que construiu nossos corpos e mentes, um momento em que o universo olha para trás através de nós. Zwimi desenvolveu práticas meditativas, como deitar-se sob o céu noturno e imaginar-se suspenso pela gravidade, olhando para baixo para as estrelas, para dissolver a dualidade entre observador e cosmos. Essa sensação de unidade é partilhada por outros. O astrofísico Noam Aravi descreve a identificação de estrelas na juventude como uma das experiências mais espirituais de sua vida, uma intimidade que se aprofundou com o conhecimento científico. Para ele, o fato de sermos feitos de elementos forjados em estrelas massivas já é, por si só, espiritual, fazendo sentir-se um com o universo. O físico Alan Lichtman ecoa essa ideia com a experiência de um evento de fusão cósmica sob um céu estrelado, onde o senso de si se dissolveu numa unidade eterna. Marcelo Gleiser, por sua vez, sugere o banho cósmico, uma imersão profunda na vastidão noturna, como uma forma de restaurar o núcleo emocional que a ciência moderna muitas vezes elimina. Um novo ethos de pertencimento e propósito além da admiração individual, a história cósmica oferece implicações profundas para a identidade humana, a ética e a unidade social. Joel Primack e a filósofa Nancy Helene Abrams destacam que a compreensão da escala de bilhões de anos nos mostra que não somos meros pacotes de órgãos, mas a encarnação da história do universo. Essa narrativa de origem, baseada em evidências, é, pela primeira vez na história humana, universalmente verdadeira, oferecendo potencial para superar conflitos baseados em mitos distintos e construir unidade sobre um território cósmico partilhado. A raridade espantosa da vida e da inteligência no cosmos, estimada como uma fração ínfima da matéria do universo, impõe, segundo esses cientistas, uma obrigação moral e espiritual de proteger a vida na Terra. Essa perspectiva se move do domínio ocidental sobre a natureza para uma narrativa de pertencimento. Brian Zwimi enfatiza que a Terra e seus elementos não são meros recursos, mas parentes, e que a crueldade se torna difícil quando se reconhece que a vida levou 14 bilhões de anos para emergir. Essa consciência cósmica, que se estende ao cuidado pelo futuro a longo prazo, torna possível, pela primeira vez, pensar cosmicamente e agir globalmente.
A própria ciência, argumentam alguns, está evoluindo para uma forma de sabedoria, capaz de nutrir ou complementar as necessidades espirituais e oferecer um quadro de significado enraizado na realidade empírica, mais fascinante do que qualquer mito imaginado. Introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec esclarece sobre Deus e o universo. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando, alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece um pouco mais sobre o universo, considerando-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está em a natureza, não se segue que Deus a isso seja indiferente, e que depois de haver estabelecido leis, ele tenha entrado em inércia, deixando as coisas irem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção, porque seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Se esse pensamento deixasse de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem o balancim regulador. Assim, Deus vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos detalhes, segundo as atribuições compatíveis com seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo em que cada ser inteligente tem seu quinhão de ação sob o olhar do soberano Senhor cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações, são os movimentos parciais isolados que só nos parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas estão em harmonia com o todo. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.